Salve, salve, galera, meu, muito boa noite, muito axé, muita luz, viu? Pra você de Palmeira, pra você de São Pedro, galera de Jerumenha, galera de Queimada Nova, pra você que nos assiste pelo YouTube, pela plataforma, pra você que tá aí na sala de aula, vai colocando aí quem são os alunos que estão presentes, quem é o professor mediador. Alô, você da cidade de São Pedro, deixa eu ver mais, galera de São Pedro, Povoado Brejo, Palmeira deve estar fazendo um friozinho de noite lá em Palmeira, de dia é quente, de noite é frio. De boa? Hoje é o meu amigo Jânio, o homem da vassoura. O homem da vassoura. Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandaleira, que o povo está cansado de viver dessa maneira. O homem da vassoura, que é o Jânio da Silva Quadros. Hoje a nossa temática vai ser o presidente Jânio e o vice dele depois, o Jango. Jango Livre, o João Goulart, o Jango. Vamos ver principalmente a PEI, a política externa, a PEI, a política externa do presidente, política externa do presidente Jânio Quadros. Ah, tá aqui, anotado já, ó. Belezinha? Política externa do Jânio. O Jânio era louco, viu? O Jânio era doidinho, viu, galerinha? Olha, eu coloquei aqui o período, essa fase aqui, ó. Semana passada nós vimos o John Kennedy Tupiniquim, nós vimos o Juscelino Kubitschek, que apesar de toda a fama de vencedor, realizador, vitorioso, não vai fazer o sucessor. Eita daneira! De novo, não vai fazer o sucessor. O candidato com número, o candidato do Juscelino Kubitschek vai perder as eleições no ano de 60. Quem vai ganhar é esse cara aí, ó. Jânio Quadros, vem aí, lelê, lelê, lelê. Jânio Quadros, vem aí, lelê, lelê, lelê. Galerinha. O Jânio Quadros vem aí para varrer a corrupção do país. Tá aqui o Jânio condecorando o Ernesto Guevara, famoso Che. Rapaz, pense no ribuliço, no bafafá que provocou o presidente condecorar um comuna aqui no Brasil. Eita daneira! Ele já tinha feito com o Fidel Castro, com os barbudos, olha. Rapaz, será que esse cara era comuna? Não, galerinha, ele não era. Daí o Jânio, com o jeitão dele de governar, dizia que precisa o governo dar exemplos para cortar gastos. O próprio presidente usava roupas, um jaquetão simples, usava a caneta mais simples. Ah, papai, estão aí as donas de casa, com o símbolo da campanha, a vassoura. Mas, na realidade, o Jânio venceu as eleições, mas ele não tinha um projeto político e nem ele sabia para onde o país estava indo, olha. Olha essa fotografia simbólica e verdadeira, demonstrando para onde vamos. Quem é o condutor? Eita daneira, viu? É o Jânio, né? Tá aí, nós estamos na fase populista, já descrevemos um pouquinho sobre o governo do meu amigo Dutra, depois do Getúlio Vargas, o vice do Vargas foi o Café Filho, depois o Juscelino, quase não assume, né? O Juscelino. Agora esse ninja aí, o Jânio Quadros, e depois o João Goulart, o Jango. João Goulart, o Jango, Jango Livre, Jango Livre. É a República Liberal Populista, que é a nossa primeira experiência democrática. Nós tivemos eleição em 45, em 50, em 55 e em 60. Olha aí, ó. Será que aqui vai ser o
Jânio Quadros, será que ele vai ser um Napoleão Bonaparte? Não sei. Será que ele vai ser um Júlio César? Não sei. Um Stalin? Ninguém sabe. Mao Tse Tung? Ou um Vargas? Ninguém sabe. Nem ele próprio. Nem o próprio Jânio Quadros sabia o que seria ou o que pretendia. A gente sabe que ele era um político com um perfil populista, que teve todo um know-how de perceber o poder de comunicação da televisão, dos meios de comunicação para ganhar votos. Ele é antigetulista, muito carismático, não gostava de partidos, ele inclusive, vamos dizer assim, pulou de um partido para outro várias vezes, tinha um verniz autoritário e um moralismo fajuto, no piauiês, um moralismo fajuto. Do Jânio, algumas medidas foram importantes. Primeiro, o governo decidiu que iria conter os gastos. Então, economicamente, vai ser uma fase de comedimento. O governo não pode gastar muito. O Juscelino gastou. Agora nós estamos pagando a conta. Uma política externa independente, uma PEI, política externa independente. Cuba Libre. Cuba Livre? Cuba Libre? E reatou relações com a União Soviética. E mandou o vice-presidente à China do Mao Tse Tung. Os Estados Unidos estavam para ficar doidos nesse cenário de Guerra Fria. Esse cara é louco. Condecorou o Yuri Gagarin, o Che Guevara, o Fidel Castro. Rapaz, o homem é doido, viu? E proibiu briga de galo, proibiu o jogo do bicho, proibiu o desfile de biquíni. E aí, de repente, depois de 7 meses de mandato, o homem renuncia. Meu Deus do céu, o governo era de 5 anos. O homem renunciou. Por quê? Nem ele sabe. Será que era uma pressão do Carlos Lacerda? Será que foram forças terríveis atuam sobre mim? Será que ele estava tentando dar um golpe? Ninguém sabe, nem ele sabia. Eita, galerinha, tá aí, vamos dizer assim, um painel geral sobre a gestão curta, o curto mandato do meu amigo Jânio da Silva Quadros. Meu amigo Dandan, deixa R$1 aí na tela, por favor. Beleza. Passando imagem. Vamos para as eleições que o Jânio ganhou.
Primeiro que o Juscelino, apesar da fama de vencedor, vitorioso e tal, o candidato dele era um candidato que não tinha muito carisma. Era o Henrique Teixeira Lott. E essa dupla PSD-PTB, ela tinha vencido em todas as outras eleições desde 45. Mas ela vai perder aí, galerinha. Ela vai perder aí. O Lott era um militar do Exército Brasileiro, tinha sido ministro da Guerra do JK e era o famoso presidente da legalidade. Foi ele quem conseguiu cumprir a legalidade e fazer com que o Juscelino assumisse em 55. 5 anos depois, ele é o candidato do próprio Juscelino. E o vice era o Jango Livre. Mas esse cara, que era outro vencedor, o Jânio Quadros, vai sair candidato incrível, com o apoio da UDN. Então, a UDN, em todos os outros pleitos, tinha apostado em candidato militar. Agora, ela está apostando num populista. Ela percebeu que só militar não conduzia ela ao poder. Vai ser o jeito ceder. O Jânio era populista e anti-getulista. E era a segunda tentativa que o Adhemar de Barros tentava a presidência. Lembrar que o Adhemar, galerinha, era aquele do discurso do rouba, mas faz. Rouba, mas faz, Adhemar de Barros. E outra relativa a ele era São Paulo não pode parar. Notadamente, o Jânio Quadros, ele teve uma ascensão política meteórica. Olha, em 47, o presidente Dutra colocou na ilegalidade o Partido Comunista. No ano seguinte, em 48, os políticos do Partido Comunista foram cassados. O Jânio ganhou uma vereança em São Paulo. Depois, 1950, prefeito de São Paulo. Ah, papai! Depois, em 54, governador de São Paulo. Respeite, velho. Depois, em 58, deputado federal. E agora, 1960, presidente da República. PR. Ah, papai! De um suplente de vereador. Agora, presidente da República. Presidente da República. Meteórica a ascensão do Jânio, viu? Meteórica. Vou passar. Faça o print aí, galerinha. Faça o print, povo. Aure, 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 aure. Vou passar slide, galerinha. Tá aí. Aqui tá o Juscelino, galerinha, e é visível. Ele não procurou nem disfarçar. Essa cara de poucos amigos aí. Ele e o vice, que é o Jango, viu? E aqui tá o Jânio Quadros assumindo. É o primeiro presidente que assume em Brasília. É o primeiro presidente que assume em Brasília. E lembra da campanha? Varrer a corrupção de Brasília. Galera, Brasília tinha acabado de ser inaugurada. Foi inaugurada em abril. A eleição foi em outubro. Era novinha, cheirava tinta. E tá aí o Jânio dizendo, vamos varrer a corrupção de Brasília e do Brasil. Mas o homem não tinha nenhum plano de governo. Ele era um político conservador, que tinha recebido apoio da igreja, ele tinha sido coroinha da Igreja Católica, então a Igreja Católica apoiou em peso o Jânio, que era visto como anticomunista. Era visto como anticomunista. E aí recebeu apoio, o partido dele era o PTN, Partido Trabalhista Nacional.
recebeu apoio da UDN e de outros partidos nanicos e de parte das Forças Armadas. Parte das Forças Armadas. A ideia na campanha é varrer a corrupção de Brasília. Era o único plano que ele tinha. E nem isso o homem conseguiu cumprir. E ele pegou o Brasil com herança ruim deixada pelo Juscelino. Uma inflação alta, vai ser de 40% naquele ano, ao ano, e depois vai chegar a 80%. E uma dívida externa altíssima. O Juscelino realizou, mas alguém tem que pagar. É como diziam os norte-americanos no cenário da crise de 29, na Grande Depressão, não existe almoço grátis. Uma hora você vai ser cobrado. E o Brasil gastou na década de 50, agora vai ter que pagar na década de 60. E o pior era que é uma dívida a curto prazo. Por último, o Juscelino tinha rompido com o Fundo Monetário Internacional, que dizia: ei, cara, tu tá gastando dinheiro demais, tá emitindo dinheiro demais, papel moeda. E aí o Jânio está enfrentando agora esses dois problemas, herdados, diga-se de passagem, do JK. Perfeito? Herdados do Juscelino. Daniel, meu rei, deixa um minuto aí na tela, por favor. Olha aí, ó. Eu fiz 50 anos em 5. E eu vou pagar os 50 anos em 5. Deixou a dívida externa e, claro, uma inflação alta, olha. Olha o JK saindo, ó. Olha a inflação, ó. Olha ela chegando a 90%. Eita peleja, viu? Tá aí, vamos para alguns elementos políticos. Politicamente, o Jânio se dizia apartidário. Não gostava de partido, de políticos profissionais, por isso teria pulado de vários partidos. 2, ele não procurou negociar muito com o Congresso. Ele só mandava uns bilhetinhos. Mas ele vai ter que conter a inflação, e para conter a inflação, você ou diminui os gastos, ou diminui os salários. Ele vai fazer os dois para tentar conter. E a dívida que nós tínhamos contraídas do Juscelino, eu vou botar bem aqui, ó, vinha do JK. Para isso, o governo diminuiu os gastos públicos,
Não vai realizar, só são 7 meses também. Desvalorizou a moeda brasileira e cortou o subsídio de produtos importantes que nós importávamos. Virgem, nossa, então esses gêneros passam a ser mais caros aqui dentro. Ah, meu amigo, a chiadeira é grande. Nada de grandes investimentos do Estado. O FMI disse que você tem que diminuir os gastos públicos, as despesas, e o próprio presidente adotou isso. Ó. Acordava de madrugada, ia despachar no Planalto, no Palácio, e já estava usando um jaquetão, não era terno e gravata, e também a caneta Bic, para dizer que o governo estava dando exemplo de conter os gastos do país, se todo mundo copiasse. Eita, rapaz. E, durante o governo, mais de 400 bilhetes enviados ao Congresso, aos deputados e às repartições, e aos ministros. Todos quase em caráter de urgência. Ah, papai, como existe 400 bilhetes em caráter de urgência? Mas ele ficou conhecido também pelas medidas proibitivas, moralizadoras, contra o ideal da família cristã brasileira. Proibiu o desfile de biquíni, e biquíni na TV. Proibiu lança-perfume, até hoje proibido. Proibiu corrida de cavalo durante a semana. Proibiu o jogo do bicho. E proibiu rinha. Rinha é o quê? Briga de galo. Eita, Jânio, olha, eu sei que alguns desses elementos aí, ainda hoje, vamos dizer, no Piauí, ainda hoje existem no país, são realizados no país. Mas o presidente está dizendo que agora é contravenção. Isso não vai mudar exatamente a vida do brasileiro. Eita, Jânio. Deixa R$1 aí na tela, per favore. Beleza, galerinha. Beleza, de Creuza. Vamos lá? Olha, essa temática aqui vai ser mais conhecida e a gente tem questões mais pertinentes referentes a isso daqui. O Jânio Quadros adotou aquilo que ele chamava de PEI. PEI? PEI. PEI era o quê? Política externa independente. Nós não vamos ficar sendo vassalo dos Estados Unidos, não, velho. Vamos não. Nós não vamos ser vassalo dos Estados Unidos, não. E nessa brincadeira ele passou a buscar novos parceiros comerciais para o Brasil. Estava certo. Então, por exemplo, ele deu um voto negativo à saída de Cuba da OEA. Os Estados Unidos pediram, depois da Revolução Cubana. Ele reaproximou da União Soviética, da China do Mao Tse-tung e de Cuba. Ah, papai! E passou a apoiar o processo de descolonização das colônias africanas. Inclusive, deu voto de apoio para que Angola se tornasse independente de Portugal,
para que Angola se tornasse independente de Portugal. Não vai ocorrer essa independência agora, mas fez. E a contragosto do vice, o vice era o Jango, ele vai ser enviado à China comunista do Mao Tse-tung, também buscando, claro, ampliar um leque de mercado para o Brasil. E condecorou o Fidel Castro, o Ernesto Guevara, famoso Che, e o Yuri Gagarin, o cosmonauta soviético que viu a Terra lá do lado de fora e disse: "Is blue, é azul." Meu Deus, o Jânio fez isso tudo em 7 meses. Meu Deus do céu, os norte-americanos estavam para ficar louco. Esse cara, será que é comuna? Então, descontentou quem? Havia um descontentamento generalizado, o capital estrangeiro, as elites brasileiras, principalmente a UDN. O Lacerda da UDN disse: a UDN devia estar de porre quando apoiou esse louco, viu? E militares atrelados aos interesses norte-americanos. Notadamente, esse distanciar-se dos Estados Unidos e aproximar-se do mundo comunista não era interessante nem para os militares brasileiros ligados ao Zé Uá e nem para a UDN. Haja vista que o Jânio está dizendo que o Brasil aí não depende dos Estados Unidos, é independente. E o Lacerda, eita, o Lacerda naquele jornal dele, taca no Jânio, viu? Todo dia, criticando o Jânio, dizendo que o Jânio estava louco, se aproximando dos comunas, rapaz. Beleza? Tá aí, criado o clímax do presidente, ele próprio fez, de aproximar-se do mundo comunista e meio que se dizer que estava meio que independente do Zé Uá. Ah, papai. Meu amigo Dandan, deixa R$1 aí na tela, por favor. Ok, galera. Ok, galera de Palmeira. Tá aí o Jânio Quadros condecorando o Ernesto Guevara, o famoso Che, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a medalha de honra mais top do Brasil. Ah, papai! Ele também fez isso com o cosmonauta soviético Yuri Gagarin, recebeu e condecorou Fidel Castro e com o Ernesto Guevara.
Será o que estava querendo o Jânio Quadros com isso tudo, galerinha? Olha, já vou lhe dizer que a UDN estava assim, em polvorosa. Meu Deus do céu, onde é que nós estava que apoiamos esse cara para presidente da República? Apoiamos um conservador, de direita, católico, e ele está se aproximando dos comuna. Meu Deus do céu! Por último, a política interna ficou caracterizada. Veja que ele não tinha um plano de governo. O congelamento dos salários para poder frear a inflação, cortou o subsídio de produtos importantes que a gente importava, o pão, o trigo, o petróleo, e a ideia era conter a inflação, haja vista que o custo de vida era muito alto. Mas ficou conhecido também pelos moralismos, as medidas moralizadoras proibitivas. Briga de galo, biquíni, corrida de cavalo, lança-perfume, jogo do bicho. Então, eu estou lhe dizendo que o descontentamento com o Jânio era generalizado. Vai ser dos Estados Unidos, vai ser da maioria dos trabalhadores, haja vista que o salário está achatado, do empresariado, que está com medo de o presidente se tornar comunista, da UDN, que tinha apoiado o homem, e agora o homem estava se tornando comuna. E do parte dos militares, claro. Para onde ia o país? Nem ele próprio, Jânio Quadros, sabe. Olha essa imagem aí, olha. Olha essa imagem, galerinha. Essa fotografia icônica do Jânio Quadros. Olha essa imagem aí. Para onde vamos? Eu estou dizendo que nem ele sabe, viu? Eita, rapaz. Pense numa peleja. O governo assumir sem ter um plano a seguir. Foi o Jânio. Não havia um plano de governo do Jânio da Silva Quadros. Essa imagem é do dia 25 de agosto. Dia 25 de agosto, Jânio Quadros renunciou. Ele tinha assumido no dia 31 de janeiro. Ah, papai! Para quem lembra, o Getúlio Vargas cometeu suicídio no dia 24 de agosto. E o Vargas escreveu do próprio punho a famosa carta testamento. O Jânio vai tentar copiar o Vargas, viu? Mais ou menos. Olha aí, ó. No dia 25 de agosto, que é o dia do soldado, deixa eu colocar na frente. Dia do soldado. Primeiro, o Jânio passou a tropa em revista em Brasília. Era uma sexta-feira. O Jânio passou a tropa em revista em Brasília. Depois foi para o palácio e escreveu do próprio punho o bilhete, a carta renúncia. Ah, papai! E renunciou. Será o que é que ele queria? Olha, o Lacerda denunciava que o presidente estava tendo umas medidas meio diferentes. Será que ele estava querendo ser comunista? Ninguém sabe. Será que o Jânio queria dar um golpe? Ora, quem quer dar um golpe não renuncia. Faz é fechar o Congresso ou se impor ao Supremo. Será que ele esperava que o povo fosse pedir para ele voltar? Volta, meu amor, e diga, por favor, o que está fazendo agora? Não, era não, já que o povo não estava gostando da gestão. Salário ruim, medidas que não empolgavam a população. Será que o Jânio pretendia fechar o Congresso? Acho que não. Ele não tinha forças para isso. Nem coragem, nem apoio, nem os militares. Será que ele queria implantar suas medidas no Congresso? Quais medidas? Nem tinha. Quais medidas? Não tinha. O Jânio, galerinha, foi uma ascensão meteórica, mas assumiu um governo sem ter um plano exato para poder concretizar. Os militares, ele sabia disso, não iriam aceitar a posse do vice. Eu estou renunciando, mas os militares não vão aceitar a posse do Jango, porque o Jango é um varguista e pior, estava na China dos comuna. Ah, tio, mas era em visita oficial, foi o próprio presidente quem enviou.
uma missão diplomática, atividade comercial. Mesmo assim, ele sabia que parte dos militares não ia aceitar o Django Livre, assumir a presidência. Ah, papai! Ele achava que os militares iam dizer: volta, Jânio, volta, meu amor. Volta, Janinho, volta. Daniel, deixa R$ 1 aí na tela, Daniel, por favor. Ok, 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 galerinha. Ok. Vamos lá? Vamos lá, povo! Vamos lá, povo, povo. Sem planejamento de longo prazo, com a visão estreita do país e moralista na vida pública, um perfil autoritário, uma alma de burocrata, governava a República como quem chefiava uma repartição. Centralizava decisões, controlava miudezas, disparava aos ministros e auxiliares bilhetinhos com instruções telegráficas, sempre urgentes, nos quais assuntos se misturavam sem diferenciações. Logo após a posse, abriu uma temporada de caça aos corruptos, através da instalação de comissões de sindicância, cujos resultados, mesmo sem prova, o presidente mandava divulgar com grande estardalhaço. Aí é o Jânio, viu? Aí não estou falando de outra pessoa, não. Estou falando do Jânio. Esse cara aí, ó, veja que ele está passando a tropa em revista e logo depois, nessa mesma manhã de uma sexta-feira, o Jânio talvez imaginasse assim, olha, dia de sexta tem pouca gente em Brasília, o Congresso não vai ter quórum. Eles não vão aceitar essa renúncia minha, não. Só que o Congresso aceitou, galera. De novo, o Congresso aceitou e foi, velho. Eita, Jânio Quadros, viu? Jânio da Silva Quadros. Bacaninha? Alô, galera de Palmeira. Boa noite, Palmeira 3. Boa noite, São Pedro 9. São Pedro 9. Coloca aí no chat, galera de São Pedro, os alunos que estão presentes na aula de História. Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam, tcharam. Tcharam, 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 banana. Vou passar a imagem. Eu pinto paredes. O Jânio Quadros. Olha, aí o Jânio vai renunciar
em 61, vai perder os direitos políticos em 64 e vai voltar ao cenário político nacional em 85. Está acabando o regime militar. Vai disputar a prefeitura de São Paulo, o Jânio Quadros versus o Fernando Henrique Cardoso. Aí o Fernando Henrique estava na dianteira, galerinha, na dianteira da disputa para a prefeitura. E faltando uma semana para a eleição, com o resultado das pesquisas, o Fernando Henrique deu uma entrevista no Palácio, tirou uma foto na cadeira de prefeito como se já tivesse vencido as eleições. Ora, em uma semana, o Jânio reverteu o quadro e venceu as eleições para prefeito. Quando foi assumir, trouxe a imprensa, né? A comitiva de imprensa ali para poder entrevista geral, e levaram para dentro da sala do prefeito. E levou lá para a cadeira que o Fernando Henrique tinha sentado e pegou um borrifador com inseticida e começou. Nádegas inadequadas sentaram-se nessa cadeira. Era o Fernando Henrique. Depois uma moça disse: posso fazer uma pergunta, senhor prefeito? Pode. Por que o senhor renunciou em 61, deixando o país num clima hostil? Minha filha, ele era professor de português, advogado e professor de português. Filo, por que quilo? Fiz porque quis. E todo mundo sabia que o Jânio bebia muito, ele bebia vodka, geralmente vodka, que é, vamos dizer, dá menos bafo. Menos bafo. Seu Jânio, por que o senhor renunciou? Por que o senhor renunciou no ano de 61? Filo, por que quilo? E ele bebia. Senhor Jânio, por que o senhor bebe? Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Acabou a entrevista. O Jânio tinha dessas, viu? Era meio bom de resposta de língua, mas era ruim de gestão. Beleza? Nós vamos voltar daqui a pouquinho para aquele nosso intervalo de 15 minutinhos e a gente volta para concluir essa temática da República Liberal Populista. Foi o Jânio, agora é o Jango. João Goulart Jango.